Bom dia, meus queridos. Segunda-feira, dando continuidade ao curso de Conhecendo a Bíblia, né? Nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre os livros do Novo Testamento e o seu aparecimento histórico. Então, a gente vai ver que no período de elaboração dos livros do Novo Testamento é apenas de 50 anos, que vai do ano 51 até o ano 100. Antes dessa fixação por escrito da mensagem de Jesus de Nazaré, vai ser preciso a gente distinguir as etapas da tradição oral. Então, primeiro Jesus fala, então, pela oralidade é que vai ser passada a mensagem de Jesus. A primeira corresponde aos ensinamentos, com palavras, com os fatos do próprio Jesus. E a segunda, acerca de Jesus, da vida, do testemunho que Jesus deu em sua vida, defendida por essa igreja, a igreja primitiva. Devemos a São Paulo os primeiros escritos cristãos. Então, primeiro escrito cristão é a carta aos Tessalonicenses. Depois, que está entre o ano 51 e 52, entre os anos 54 e 58, Paulo vai escrever as grandes epístolas, que são a carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Romanos, e por volta do ano 62, as cartas chamadas Cartas do Cativeiro, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Depois, entre os anos 55 e 56, Paulo vai escrever as cartas pastorais, que é a Timóteo e Tito. E a carta aos Hebreus, que é datada por volta do ano 65, nós sabemos que não foi Paulo, não é de Paulo, né? É desconhecido o autor da carta. A redação definitiva dos 3 primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos vão ser chamados de sinóticos. Sinóticos quer dizer semelhantes. Então, esses evangelhos sinóticos vai ser datado do período do ano 65 a 80. As cartas católicas têm uma data meio invariável, que são as cartas de Tiago, por volta do ano 50 a 60, a de Judas, por volta do ano 70, a primeira carta de Pedro, por volta do ano 64, e a segunda, possivelmente, já por volta do ano 80. Então, a gente vai ver que o livro dos Atos é situado entre o ano 53 para alguns estudiosos e para outros estudiosos vão fazer essa datação por volta do ano 80. E o grupo dos escritos joaninos, que é João, né, a coleção que faz o Apocalipse, as 3 cartas de João e o 4º evangelho, vai ser datado entre o ano 85 e o ano 100. Agora nós vamos falar da integridade da Bíblia. Então vamos falar das línguas, o texto, a história. Os textos originais, que a gente vai chamar de autógrafos da Bíblia, né, não existe, não tem nenhum texto original, não se conservou nenhum. Conservamos algumas fontes documentais, como os manuscritos, que são cópias dos originais escritas à mão, ainda que nós podemos falar mais exatamente, são cópias de cópias de cópias. Então, não existe nenhum texto original, que nós chamamos de autógrafos. As línguas sagradas, as línguas que estão na Bíblia. Existem hoje tradução da Sagrada Escritura em todas as línguas. Os livros sagrados do Antigo Testamento vão ser escritos em 3 línguas: o hebraico,
o aramaico, pequenas passagens do aramaico e grego. A maior parte está no hebraico, uma parte mínima em aramaico e em grego já está o livro de sabedoria e segunda Macabeus. Então nós temos muito pouco em grego e muito pouco em aramaico. A maior parte do Antigo Testamento vai estar em hebraico. À exceção do original arameu do Evangelho de Mateus, o Novo Testamento vai ser escrito todo em grego. Contudo, o grego bíblico não é o grego clássico, mas sim uma língua popular que vai ser chamado koiné. O grego koiné quer dizer o grego comum, e vai ser usado esse grego comum todo o Oriente, desde a época de Alexandre Magno, no século IV a.C. Na próxima aula, nós vamos falar dos escritos, dos manuscritos, das fontes documentais da Bíblia. Então, espero todos vocês na próxima segunda para falarmos das fontes documentais da Bíblia. Não se esqueçam de ir lá no canal, fazer a sua inscrição, dar o seu like e adquira a apostila, que é importante vocês terem também a apostila desse curso, que esse curso serve para o resto da sua vida. Qualquer dúvida, tu vai lá na apostila e tira. Então, quem quiser, é só falar comigo. Obrigado a todos vocês, que nós tenhamos uma semana com muita alegria, com muita saúde, com muita paz.